Boa noite, pessoal. Estamos reunidos para mais uma aula aqui, Cantare, já nossa aula de número 8. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar com nossa oração inicial. Ó grande autor da terra, e as águas repelindo, do mundo o solo erguestes, a terra produzindo. De plantas revestida, ornada pelas flores, e dando muitos frutos, diversos em sabores. Lavai as manchas da alma, na fonte pela graça, o pronto em nossos olhos, as mãos ações desfaça. Seguindo as vossas leis, lutemos contra o mal, felizes pelo dom da vida paternal. Ouvi-nos, Pai bondoso, e vós, dileto Filho, unidos pelo Espírito, na luz de eterno brilho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sai fora do ritmo. Bom, vamos lá. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma etapa, né? Hoje vamos explorar um pouco a questão da classificação vocal, né? Talvez algum de vocês já tenha passado por esse tema, já conhece, outros não, isso é uma novidade, mas é sempre importante a gente aprender sobre a classificação da voz, né? Entender que tipo de voz que a gente usa, que tipo de voz que a gente para que na hora de cantar, na hora de fazer as atividades em coro, atividades em solo, possa compreender a dinâmica que precisa ser feita. Anderson? Muito boa noite, então, para todo mundo, para os presentes e também aqueles que vão assistir a aula online, para a gente passar algumas orientações do que a gente tem visto nos últimos meses, e tentando diminuir aí alguns conflitos para não ser desgastante para o Brasil. Depois do dia 15 de dezembro, ninguém pensa mais em outra coisa, a não ser Natal ou Ano Novo. Todavia, vocês mostraram um bom resultado, né, de atenção e que tiveram uma maratona de atividades até o final do ano e cumpriram essa maratona, então de parabéns por isso.
Porém, as férias foi algo que não, parece que vocês saíram até do país, né? As pessoas não foram fazer outra coisa, porque para reunir todo mundo de novo foi um parto, né? E aí a gente esperava que vocês voltassem com mais gás, com mais vontade, com o mesmo andamento que terminaram. Mas não foi isso que ocorreu, que tive que intervir no grupo, ter que mandar mensagem por um processo que atrapalha muitas e muitas outras coisas. Tá? Quando eu brinco sobre a atividade ser curta, eu entendo muito bem que vocês têm que parar, vocês têm que procurar um lugar silencioso, e aí vocês moram com mais pessoas, tem toda uma dinâmica de rotina, tem que aprender a melodia, tem a dificuldade da musicalidade ser diferente da de vocês, eu sei que tem todo um processo. Perfeitamente. Tá? Mas nós estamos dando a vocês de acordo com a capacidade que o grupo corresponde, para benefício de vocês. Isso que a gente precisa deixar claro. Pessoal, se vocês olharem a aula de vocês há 6 meses atrás, dá até medo de ouvir a oração inicial. E não estou exagerando. Tá? Tá gravado, tá lá. Então visitem isso. Revejam isso. O crescimento de vocês em 6 meses é muito grande. É muito grande. Tá? Então isso dá por aquilo que vocês vão correspondendo. Tá bem? Então a gente precisa tomar cuidado, precisa ser atencioso nas atividades, porque a gente não pede porque a gente é caprichoso, porque a gente achou com vontade, já vamos fazer. Não, é porque a gente acredita que vocês têm potencial e a gente pode dar esse tipo de atividade para vocês. Para justamente vocês chegarem na comunidade de vocês e o fazerem. Vocês provaram para vocês mesmos que vocês conseguem desenvolver melodia. As melodias estão chegando com pouquíssimas correções daquilo que foi apresentado num primeiro momento. Então, é importante que vocês pratiquem mais isso, para que vocês tenham condições de fazer sempre mais. Seria muito bom toda semana dar um salmo para cada um. Só nesse grupo aqui do ao vivo nós teríamos 14. 14 são 3 meses, uma semana. Mas para chegar nisso, a gente precisa que vocês se dediquem para isso. Aí eu pergunto, em média, quantos hemistíquicos tem num salmo? Respondem para mim. Mais ou menos, por baixo. Mínimo, vocês pegam. Quantos hemistíquicos tem? E aí? Falei grego? Quero ouvir de vocês. Só no refrão? Não, no salmo inteiro. Quantos hemistíquicos tem? Mais ou menos. Vamos lá, pessoal. 12, obrigado, Elka. Geralmente são 12, em 3 estrofes de 4, não é? Ou às vezes são mais. São 12. Se vocês estão dizendo para mim que 5 numa semana já é muito, como é que vai fazer um salmo com 12? Entenderam? Tudo bem, muda a melodia, etc. Só para vocês terem uma noção de como a gente gostaria que vocês fizessem
conversar com vocês, caminhar com vocês, orientar vocês, para vocês construírem um salmo inteiro, para vocês darem a comunidade dela. Anderson, seu áudio está cortando. Deu uma caidinha, né? A internet tá uma belezura, para não falar outra coisa. Peço desculpas para vocês. Mas, enfim, pessoal, só para não me alongar aqui, é a questão de que nós queremos dar mais atividades para vocês, mas a gente precisa do retorno. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora a gente entra num período justamente que a partir desta aula, nós vamos espaçar mais as aulas, mas o acompanhamento mensal ele continua. Ou seja, vocês vão ter aqui a quinta aula teórica, certo, o Everton deles? A quinta aula teórica, eles tiveram uma aula de prosódia, uma de composição e uma comigo, não foi isso? Isso. Tá. Depois, então vocês vão, agora nós vamos entrar onde vocês vão ter acompanhamento com Everton, devolutivas mais com base nos 5 elementos das aulas, ou seja, vocês vão tudo que foi visto nessas 5 aulas teóricas vão ser exigidos nos Salmos. Então, retomem os estudos, tá? Porque o Everton vai pedir para vocês esses detalhes. Ah, faltou isso aqui da aula tal. Precisamos refazer. Ah, mas eu já sei. Faltou aqui. Precisa atenção e treino para isso. Tá? Então a gente renova a mensalidade, que são só R$12 só, para vocês terem esse acompanhamento de atividade. Tá bem? Aí nós passamos a ter aula nos meses pares. Tá? As aulas virtuais aqui, online, para tirar dúvida em grupo. Aí o acompanhamento passa a ser com o Everton nesse intervalo aí. Tudo bem? Ok? Tá? Então aí, peço para vocês que continuem na comunicação. Com ele, continue comunicando com ele, conversando com ele, porque ainda a nossa bolinha de cristal não está 100% funcionando. Então, a gente não consegue adivinhar o que está acontecendo. Fiquei doente, aconteceu algum problema familiar, precisei fazer tal coisa, aí é um período específico daqui. Converse. Só tem uma coisa que eu ainda não consigo entender. E aqui eu vou deixar bem registrado. Uma vez eu até falei para um aluno, o santo perdoa, eu não. Pessoa tarefeira de igreja, ela não entendeu nada do que o curso está ensinando. Ah, tem festa da paróquia. Está tomando 24 horas do seu dia, está fazendo mal para ti. Festa de comunidade que toma conta da vida da pessoa e não deixa a pessoa viver, isso não é religião. Aí eu até brinco, o santo perdoa, eu não. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque não é nem um pouco saudável. Não, agora tem novena? Tem novena. Não, mas eu tá? vi ele. Ele Os aqui tá falando. audios. Peraí. Ó. Eu tô com vocês assim. Então, pessoal, eu preciso ser claro e incisivo nisso, porque eu escuto assim, ah, mas tá tendo festa do padroeiro. Tá. A gente vai para rezar, não vai para sofrer. Se você for para sofrer, você tem que ver o que você está fazendo. Eu nunca vi isso aí. A mesma coisa, chegar para mim e falar que você, na segunda-feira santa que você está cansado, é porque não celebrou a Semana Santa, ficou fazendo as coisas. Celebração não cansa. O que cansa é ser tarefeiro. Tá? Então, se tiver alguma coisa com alguma enfermidade, questão de trabalho, né, ou algum evento familiar que exija a presença de vocês em peça dos estudos, comunique com o Everton. Tá bom? Porque a gente sabe quem é interessado.
tá? Poxa, a pessoa passou meses e meses fazendo, e aí às vezes acontece, pode pegar uma enfermidade, ficar sem voz, ou tem que cuidar de alguém em casa, acontece, isso é normal, a gente entende, super entende isso. Agora não vem dizer para mim que tá com cheio de tarefa de igreja, porque aí é muita Marta e pouca Maria, né? Aí não adianta, né? Isso o evangelho ensina, tá bom? Não estou dizendo para abandonar as coisas da igreja, pelo contrário, tem que viver a fé e viver a religião, mas o excesso faz mal. Tá? E a gente prefiro a pessoa dizer assim, nossa, ele é chato nisso, do que ficar incentivando você a sofrer dentro da igreja. Não. A função para muita gente é que tem gente que não gosta de largar o osso, né? Não gosta de entregar por mão fazer junto, quer fazer tudo. Aí não dá, né? Tá bom? Pessoal, boa aula para vocês, aproveitem ao máximo os estudos. É sempre uma alegria ver o resultado de vocês. Como eu disse, vão revisitar as aulas, vão ver só pela oração inicial. A tristeza que nem Jesus amado. Tá bom? Mas que graças a Deus vocês vão crescendo e vocês evoluindo. Veja o pessoal, né? Aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, né? Quem já fez solos aqui das aclamações? A Fabiana, a Dona Benedita, a Nivaneila. A Nivaneila falou que nem cantava. Olha, o Brasil conhece a Nivaneila. Né? Então, assim, pessoal, só depende de vocês. Tá bem? Então, vou deixar vocês ter aula, porque não foi para mim ouvir que vocês vieram aqui, tá bom? Só deixar registrado aqui para o pessoal também sempre observar que é importante refletir. Ok, então, vamos caminhar. Então, hoje o nosso tema é sobre classificação vocal, tipo de vozes e tessitura vocal. A classificação onde vai desvendar um pouco esse mistério da cabecinha de vocês na hora de estudar, né? Muitas das vezes causa aquela dificuldade de entender como que eu faço para estudar esse salmo, como que eu faço para me entender essa melodia, não sei que voz pôr, porque ainda não compreende ainda a ferramenta que está usando, a ferramenta que é a voz. Tá? Então, vamos lá. O que é a classificação vocal? A classificação vocal é um elemento essencial no estudo do canto. Ele define a posição que vai ser usado a voz. Mas ele é mais obrigatório quando esse uso da voz é dentro de coral. Quando você vai participar de um coral, o maestro ele pede para fazer uma análise da sua voz para compreender em qual região você se adapta, em qual região a sua voz é mais acostumada a ser explorada. Mas, e quando eu vou cantar sozinho, quando eu preciso, né, fazer algo assim, de repente, eu também vou usar a mesma técnica que está lá, você pode estar utilizando, né, o registro, né, que você vai estar, você canta coral, mas não vai dar, assim, trazer tanta presença quando você está cantando sozinho. Então, é importante frisar que a classificação ela é bem mais conservada quando se usa dentro de um coral, onde tem mais vozes, porque lá dentro do coral, você vai utilizar sempre o mesmo naipe. Quando a música vir para ser cantado, é lá naquela região que você vai cantar. Então, não tem como errar. A única coisa que vai, sim, ser diferente é a questão da melodia, a questão do texto, a questão do que vai ser cantado. E quando é solo, ele é diferente a composição. A não ser que o solo seja acompanhado junto com um coro também, tá? Tem essa diferença. Mas eu falo na questão de não ter ninguém mais, só você para atuar. Ok? Então, tem uma pergunta aqui que eu acabei pensando. Falei assim, nossa, vamos refletir essa questão. Qual a maior dificuldade na hora de estudar uma canção? Saber entrar no verso? Cantar a nota certa? Respirar corretamente? Fazer uma boa articulação e garantir que as palavras sejam claras e bem
pronunciada sem perder a naturalidade? A gente tem que pensar em tudo isso, sim. De fato, isso aí a gente nunca pode esquecer. São coisas que são elementos que viemos aprendendo desde a primeira aula, né? Desde lá de trás. Então, esses elementos não podem ser esquecidos. E hoje, qual é o ponto que a gente vai precisar ter atenção? É na voz. Como a gente está colocando essa voz. Eu sempre falo para vocês que me enviam a correção, né? O áudio para corrigir. Precisa prestar atenção no tipo de voz que você está fazendo. Muitas das vezes está sendo uma voz muito forte ou muito que não está ali dentro do seu registro e você está explorando muito ela e naquele momento não precisa. Ou naquela canção precisaria de uma coisa mais leve. Ou então em outras canções precisaria de uma coisa mais suave. Então ter essa atenção ela é importantíssima para que a saúde vocal, né, a sua saúde também ela importa muito. A sua saúde, se você não tiver bem de saúde, a sua voz também não vai estar bem. Então não adianta você tentar querer encelar que vai dar certo. Não. Aqui estamos trabalhando na realidade mesmo, no bruto. E desse bruto a gente vai lapidando. Claro que existem várias ferramentas que dá para utilizar na hora de cantar, que não vai mostrar tanto que a voz está baqueada, que a voz está ruim, mas a gente tem que sempre pensar na naturalidade da nossa voz, da nossa essência. Qual é nosso registro. Então, quais são os fatores que determinam a classificação vocal? Os fatores que determinam a classificação vocal primeiro, vou iniciar com a extensão. A extensão vocal, ela se refere ao intervalo de notas que uma pessoa consegue produzir. Nossa, então, além de uma nota ou duas que eu canto, tem mais notas que eu tenho que produzir? Sim. A princípio, a gente sempre inicia a tarefa de cantar em cima de 5 notas. 5 notinhas, que nem em cima dessas 5 notas. A partir disso, nós vamos aumentando essa escala. Mas, professor, as outras notas eu também sou obrigado a passar? Sim, eu sou obrigado a passar pelas outras notas, porque eu preciso aumentar essa extensão. Aumentar a extensão não quer dizer que eu sempre vou cantar naquele extremo, ou que sempre no extremo do agudo, ou que eu vou cantar no extremo do grave. Não. Aumentar a extensão é dar mais suporte para a sua voz, para o seu físico, que na hora de cantar apenas um verso de um salmo, isso seja natural, seja fácil. Tá? O que a extensão vocal trabalha? Então, ela trabalha a amplitude e a flexibilidade vocal. E eu vou fazer um exercício aqui com vocês, dentro de um Vocalize. Não vou puxar muito, mas é mais para vocês entenderem como que é para ser feito. Depois vai ter os áudios lá na plataforma com a extensão maior, para que vocês possam trabalhar a posição da voz, trabalhar o ouvido de vocês, ok? Então, a amplitude, a gente vai aumentar as notinhas. Eu vou fazer uma oitava, vou pegar desse dó, que é o dó 3, é um dó médio, não um dó um pouquinho mais grave para a região da mulher e médio para o homem. E vou até o dó 4, que já é uma região mais aguda. Tá bom? E depois esses exercícios aqui vão estar disponíveis lá para que vocês possam trabalhar. E a gente vai pegar muito em cima disso. Mas, ô professor, então quer dizer, se eu conseguir aumentar a minha extensão vocal, já consigo definir qual é a minha voz? Não.
Ainda não. A gente vai aumentar a sua extensão vocal, precisa ter segurança, e vai ser de muito trabalho para que mantenha isso daí. Se não fizer o exercício, não consegue chegar nas próximas notas. Então, a gente tem que pensar agora, eu vou ter que o salmo, mas eu vou precisar saber qual é a minha voz, eu vou precisar saber como está a minha voz, como que está a saúde da minha voz. Ok? Bom, então vai ser 2 notinhas, tá? Esse intervalo que eu vou fazer. Primeiro, eu vou iniciar no Boca Kielsa, peço que vocês façam junto comigo. Não deixe de ver, faça junto. Depois vocês vão rever esse vídeo, vão fazer sozinho também. Tá? Então, apenas 2 notinhas, ó. Só esse intervalo aqui, ó. E assim eu vou subindo sucessivamente, ó. E cortou. Outro detalhe importante também, não fique prolongando as notas, tá? Fez, encerrou, respira rapidinho, já vai fazer o próximo, tá? Não fica segurando. Às vezes tem uma mania de ficar segurando a nota, e daí na hora que chega a próxima já não dá tempo mais. Agora a gente vai fazer na forma descendente. Professor, essa nota não está dando para mim, a minha voz não está chegando, tá? Não se preocupe, que isso aqui é um exemplo. Depois lá, eu vou colocar a tessitura de cada voz, vocês vão ouvir e vão começar a compreender. Ah, essa aqui se encaixa melhor com a minha, aquilo ali não encaixou tanto, tá bom? Mais fácil. Agora, vamos fazer em números, tá? 1, 2. A gente só vai repetir 1, 2. Para começar a trabalhar o aumento dessa extensão, é sempre de pouco, de passo, parte por parte. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Descendo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Simples, né? Bem fácil. Ele começa a engatinhar. Agora, o segundo exercício, a gente já vai aumentar um pouco. Vamos fazer com um intervalo de terça, né? Fazer 1, 3, 1, 1, 5, 1, 1, 8, 1. Viu? A distância que eu peguei? Peguei dessa nota mais grave e fui até a nota mais aguda. Então, 1, 3, 1, 1, 5, 1, 1, 8, 1, 1, 8, 1, 1, 5, 1, 1, 3, 1. E não deixa cair esse som. Mantém a respiração, mantém a colocação, tá? Mais uma vez. 1, 3, 1, 1, 5, 1, 1, 8, 1, 1, 8, 1, 1, 5, 1, 1, 3, 1. Fácil, né? Bem simples. Aí depois a gente vai aumentando esse grau. Ok? Então, para dar início ao aumento da tessitura, é importante trabalhar
os vocalizes, trabalhar as escalas. Mas não chegar assim, pegar aquela escala que está cheia de informação e praticar. Não, ele é aos poucos para vocês poderem perceber como que a voz está caminhando, ok? A partir da extensão vocal, a gente vai pensar na tessitura. A tessitura responde à região a qual a voz se mantém mais confortável e natural, sem esforço excessivo. Esse é um dos fatores mais importantes da classificação vocal, pois identifica onde a voz do cantor se projeta melhor. Então, aqui já é uma preocupação da região que está sendo cantada. A região que está sendo cantada. Então, a gente tem essa extensão, né? Dentro dessa região, eu preciso compreender qual parte dessa escala, que a minha voz fica mais natural, que a minha voz se projeta melhor. Tá, mas professor, e aquela questão de quando eu vou cantar em grupo e o tom não dá para mim? O tom não dá para mim, não consigo cantar, o que eu faço? Você tem a opção de não cantar, porque a nota não está favorável, e tem a opção, né, de fazer a mudança do seu registro. Mas, quando faz a mudança do registro, né, da textura da voz, que seria uma voz, se o som está muito agudo, fazer uma voz mais grave, não esforçar tanto, porque isso pode ocasionar uma fratura. Uma fratura onde? Lá na laringe, lá nas pregas vocais. Porque quando as pregas, elas são bem sensíveis. E quando a gente força muito ela, ou dá alguns golpes, é onde começa a criar os calos, onde começa a machucar. E isso é muito ruim para o cantor. Sim, mais para frente, isso pode se tornar outras doenças que acaba tirando a voz, acaba perdendo a voz, começa a dar uma rouquidão. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Ou você não canta, ou você muda o registro e não se esforça tanto. Faça o mínimo que puder, mas fazendo todas as colocações. Tá? Então, trouxe aqui para vocês também um exercício para a gente começar a compreender aí a questão da tessitura. Então, a tessitura, ela é diferente da extensão. A extensão, a gente precisa cantar mais notas, aumentar a nossa escala, tá? Aumentar o número de sons que a gente faz. E a tessitura é aonde a nossa voz canta confortavelmente. Mas eu canto confortavelmente aqui na voz da Fábio, mas não é aqui a região que a gente canta. Tá? Existe uma região melhor para se projetar a voz. E é essa região que a gente vai buscar para vocês poderem cantar. Tá bom? Não esqueça disso. Então, peguei aqui um exercício e a gente vai fazer o pá, parará, para entender essa rítmica. Pá, parará, pá, parará, pá, parará, 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 parará. Foram 5 notinhas apenas, mas eu coloquei essa rítmica junto, tá bom? Vamos lá. Pá, parará, 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 parará. De novo. Pá, parará, 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 parará. Mais uma vez. Pá, parará, 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 parará. Isso daqui tá muito fácil. Tá muito fácil. Era mais para aprender a rítmica. Agora que vem o exercício fiel, que é colocar vogal A. A. Manter esse A. Abre bem essa boca. Vamos subir? Então, ó. Agora a gente vai mudar para vogal O. O.
oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mudamos a vogal e deu uma colocação melhor, né? Agora a gente vai descer. Oh, 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 oh. Cuidado fazer isso forçado, tá? Não força para fazer oh, 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 tá? Tem que ser leve, tem que ser, ó, fluente. Então, oh, 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 oh. Peraí, ficou sujo minha voz. Agora aqui, ó. Oh, 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 desceu. Oh, 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 oh. 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 Mantém o formato e agora a gente vai mudar para o A. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Muito bem, eu vi alguns de vocês fazendo, parabéns. Isso mesmo, tá? Não deixem de fazer, é muito importante. Bebam água também, se o lugar tiver mais seco, né? Precisa umedecer a voz. E agora a gente vai fazer um outro exercício também, que é nessa questão da tessitura, que é trabalhar o salto para melhorar a agilidade. Mas já fazendo esse exercício aí, já procura compreender se está numa região confortável, como que está a voz, se está muito pesada, ou se ela já começou a ficar mais leve. Qual parte do exercício a voz começou a ficar mais leve? Ah, professor, na hora que foi para o agudo, senti que a minha voz ficou mais confortável. Então, você já vai ter noção que quando for para o agudo, vocês viram que eu cheguei na quarta nota aqui, eu mudei a vogal justamente para a gente ter essa noção. Aqui mudou um pouquinho, nossa, ficou melhor. Ah, quando chegou nessa outra parte, aqui pesou um pouco. Então, começa a fazer esse análise agora, tá bom? Não esqueça. Então, a gente vai trabalhar sobre terças. E no primeiro exercício, a gente vai fazer com E. Aqui é o nosso desenho, né? A nossa rítmica. Quando for I, sorriso do palhaço, né? Eu sempre gosto de pensar nesse sorriso. E o E, que abre pouco a boca. Sempre leve, nada forte. Leve. Professor, mas vai subindo, vai dando vontade de aumentar o volume, de soltar mais a voz. É porque está chegando numa região, ou tem algumas pessoas que já chegou, mas está indo para uma região bem mais confortável. Então dá aquela vontade de soltar a voz nessa região. Então já começa a ficar sim, ligado. Essa região é a região que já estou sentindo que a minha voz está encaminhando. Então, de novo, fazer. É só esse exercício, ó. I.
Fizemos bem seco, né? Mas precisamos deixar isso mais ligadinho para ficar mais harmonizado, tá bom? Então, mais uma vez aqui, todo mundo cantando comigo, tá? Essa prática é para vocês poderem depois fazer os exercícios, que vai estar lá só o áudio, não vai ter voz, vai ter o áudio lá para vocês poderem fazer sozinho. Então, mais uma vez, ó. Muda para o I. Ufa, chegou no final da nota. Descansou um pouquinho a voz. Agora, a gente vai trabalhar um arpejo que vai pegar toda essa distância que a gente fez. Vocês compreendem que eu estou indo sempre para o mesmo lugar, tá? Estou indo sempre para o mesmo lugar. Para compreender o caminho, ó. Você já sabe chegar até essa nota. Então, na hora que entrar uma música, na hora que cair, aparecer um salmo que é nessa altura de nota, já fica tranquilo para cantar. Então, se tiver, ela está começando aqui nessa nota, já consigo compreender a altura que eu preciso entrar, porque eu já passei por essa nota. Claro que eu estou limitado aqui numa extensão, mas depois vai abrir essa extensão para vocês. Ok? Então, a gente vai fazer 1, 3, 5, 8, 5, 3, 1, que a gente já tinha pensado nisso daí, né? A gente já tinha feito no exercício anterior, mas só que agora a gente vai falar, ó. My, me, mi, mo, mu, me, ma. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Vamos mudar, né, as vogais, mas sem deixar o som cair. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Traz o som um pouquinho mais pra frente, ó. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. 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 Viu? A abertura que eu dei aqui, tá chegando numa região gostosa de cantar. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Que gostoso. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Pegou um pouquinho bem mais em cima da nota mais alta aqui, que é o Dó 5. Tá? Então, mais uma vez, subindo. Faça comigo, tá? Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. A outra coisa importante, esse ma, cuidado fazer com que o som fique ma, tá? Faça esse nasal, tá? Ma. Tem que compreender esse A. Ma. Ok? Então, ó. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. 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 Segura firme. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. E ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Desceu? Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. 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 Muito bem. Então, são
esses exercícios aqui que vai ser importante para a gente começar a caminhar, pensar na estrutura da voz, né, na tessitura, tá? E aumentar a nossa extensão. Eu puxei um pouquinho aqui, né, o exercício, mas isso assim, é treino. Todo dia fazer um pouco para poder acostumar com a região que está sendo cantada, tá? Não é chegar e, do jeito que chegou, já vai fazendo e não vai dar certo. Ok? Então, como a classificação vocal é aplicada? Temos aí 6 classificações. 3 para o feminino e 3 para o masculino. Para as vozes femininas, as categorias são comuns, mais comuns são o soprano, o mezzo-soprano e o contralto. O soprano geralmente possui a maior extensão, é uma tessitura que favorece os agudos, né? Aquela pessoa que canta, sim, não é um agudo assim, chegando no falsete, sem corpo. É um agudo com corpo, mas aquela nota mais alta aqui, ó. Pegando essa notinha mais alta que tem na escala, mas com corpo. E quando entra a questão de fazer um falsete, é um a mais que a soprano pode pôr, tá? Uma ferramenta a mais. Então, essa aí é a voz da soprano. Então, vocês já vão começando a imaginar, nossa, será que eu canto mais esse agudo? Mas tem que ser um agudo presente, tá? Que tenha corpo, firmeza. E o mezzo-soprano, caracterizada por um timbre mais encorpado e é uma tessitura intermediária entre o soprano e o contralto. Então, ali ele está com um som médio, né? Por exemplo, está nesse som médio aqui. Eu coloquei esse dó para vocês perceber um pouco essa colocação. Depois a gente vai ver aonde encaixa a voz de cada um. E o contralto tem tessitura mais grave, uma voz que destaca pela riqueza desses graves. Aquelas mulheres, né, que tem aquela voz forte, presença, né, que chama, assim, até treme a parede. Então, essa aí é uma voz riquíssima, riquíssima. O que é, sim, pouco encontrado entre os 3 é o mezzo-soprano, que ele é um pouco mais difícil de ser encontrado, porque as pessoas ou elas querem muito só para o agudo ou querem só muito no grave, né? E tem esse intermediário aí que precisa ser trabalhado. Às vezes canta no intermediário, mas não compreende que aquela é a real região que ela precisa cantar. E nas vozes masculinas, temos o tenor, o barítono e o baixo. O tenor se destaca, né, pela capacidade de alcançar notas mais agudas, com clareza, né? Pega aqui quase chegando na mesma, sim, frequência que a soprano, naquela nota bem aguda, mas ele ainda acaba ainda ficando um pouco abaixo pela questão fisiológica também. Tem homens que têm um físico diferente que acaba sendo a mesma frequência que uma voz feminina, tá? E o barítono, que apresenta uma tessitura intermediária, que é a mesma questão da mezzo-soprano, ele pega um pouco do grave e também vai lá naquele agudo também. Então, ele chega a trabalhar essa questão. Mas, professor, o tenor, ele também canta um pouco de grave? Ele também chega numa certa região do grave. Mas o barítono, ele desce um pouco mais. Tá? O barítono, se a gente parar para pensar, uma voz de barítono, aquela voz mais assim de locutor, né? Faz aqueles... Mesmo na hora que ele está naqueles graves, está indo para uns agudos. E o baixo, que possui uma extensão bem, um timbre assim, que mais profundo. É um som que aqui embaixo, aqui, ó, que ele consegue chegar, mas com clareza, mas aí ele não vai muito no agudo. Ele chega em mais uma nota média, mas ele acaba parando no meio do caminho, porque a região dele é realmente naquele grave ali. Ele não sai, não consegue avançar muito, por questões também fisiológicas, tá? Então, essas classificações, dentro de um coral, elas são importantíssimas. Mas e fora do coral? Também
é importante, porque você sabendo aonde a sua voz se projeta melhor, o repertório que você vai utilizar, ele vai ter mais, vai ser mais significativo, né? Por quê? Porque eu conseguindo cantar dentro da minha tessitura naquela música, eu vou conseguir me expressar melhor, vou conseguir respirar melhor, vou conseguir pronunciar melhor, tá? Então, também precisa se pensar quando estiver fazendo sozinho, ok? E o resumo da classificação, das classificações vocais, a gente classifica elas assim, no soprano, daí tem uma distância da tessitura que precisa ser trabalhada, que ele tá, aqui nós temos a marcação do Dó 4 até o Dó 6, que é o agudo, né, o brilhante, o ágil da mulher soprano, ó. Então ela vai cantar todas essas notas aqui, ó. Ela vai conseguir fazer isso daqui. Claro que usando a técnica correta, tá? O mezzo-soprano, qual que é a região? É o A3 ao A5. Isso aqui, então, a gente tem o A3 aqui e temos o A5, ó. Essa distância. O mezzo, vocês viram que a nota já ficou um pouquinho mais grave, ó. E depois desce novamente. Aqui. O contralto já desce mais um pouco, que é no Fá 3 até o Fá 5. Ó, a região, como ela vai moldando, né? Muito bem, aqui são as regiões que a mulher canta. Tá? Que é onde vocês vão, essa semana, vão trabalhar em cima dessas regiões e pensar aonde a voz está brilhando mais. A minha tessitura está brilhando em que lugar? Além de que trabalhar também a extensão. Então, vai começar pela extensão, pegando as notinhas, vendo até onde consegue fazer, indo e voltando, e isso é repetição. Repetição, tá? Agora, o tenor é o Dó 3, que é onde a gente já estava fazendo o exercício, e chegando até o Dó 5. Tá? A gente fez até o Dó 4, mas ele vai até o Dó 5. Ó. É a região que a gente trabalhou hoje. O barítono pega o Lá 2, abaixo do Dó, e vai até o Lá 4. Então, ó, já ficou mais grave, indo para o agudo, e vai voltando. E agora o baixo, a nota mais grave que o baixo faz. Aqui, do Mi2 até o Mi4. Grave, passou pelo médio e está chegando no agudo. E sai do agudo, entra no médio e finaliza no grave. Bom, professor, eu preciso ouvir tudo isso? Preciso compreender tudo isso? Sim, aos poucos vocês vão interiorizando. Mas primeiro, que nem a questão das mulheres, vocês vão ouvir os três naipes, o soprano, o contralto e o mezzo-soprano, para vocês conseguirem se encontrar em qual desses vocês conseguem cantar com mais facilidade. E a partir dali vai iniciar o exercício, tá bom? E os homens, tá? Vai ouvir o tenor, o barítono, o baixo, para poder compreender em qual desses três a voz consegue produzir melhor sem ter tensão, tá? Não pode ter tensão. Começou a ter tensão, daí também, claro que tem que pensar se a postura está correta, se a respiração está correta, porque muitas das vezes acaba esquecendo dessa respiração, de projetar. Então, tem todo esse detalhe que vai precisar ser trabalhado. Não pode esquecer. Tá? Por isso que primeiro iniciamos fazendo essa formação do corpo, formação de como vocalizar, para que quando chegasse agora, nesse período de classificar a voz, já tivesse essa base. Tá bom? Então, por que a classificação vocal é importante? Então, a gente volta para aquela questão.
a escolha do repertório. A classificação vocal ajuda a selecionar músicas que ajustem a faixa de conforto da voz. Então, vocês sabendo qual é a classificação, para encontrar um repertório que bata com essa classificação. E agora a gente está falando em questão de cantar sozinho. Né? Ou então também, se for um grupo que seja, às vezes tem um grupo que todo mundo é soprano, todo mundo é tenor ou é baixo, encontrar um repertório que possa ser agradável, tá? Que seguindo todas as regras que precisa ser seguido também. Tá? Everton, mas e se eu pego uma música e ela não tem essa não é da minha tessitura, o que eu posso fazer? Temos a opção de alterar a tonalidade. Fala com o seu músico, fala, ó, essa região não dá para cantar. E também não vou ficar me esforçando. Preciso mudar de tonalidade. Perfeito. Faça isso. Tá bom? Prevenção de lesões. Então, se canta fora da tessitura por muito tempo, às vezes que nem tá lá na assembleia, lá tá todo mundo cantando. Ali é cada um fazendo uma coisa. Você não vai se esforçar, né? Você vai cantar moderadamente, né? Porque você sabe que depois que você sair de lá, sua voz vai estar assim, baixa, vai estar rouca, e daí vai ter que falar mais baixo, tá bom? Então, prevenir essas lesões é importante. Tem alguns alunos que acabaram ficando doentes, que eu falei assim, ó, cuida da sua voz, porque senão depois, né, o médico tá ali e vai receitar muito remédio para você, e não cuidou dessa voz como deveria. E a gente quer chegar lá com 70, 60 anos, 60, 70 anos, 80 anos, cantando com a voz intacta. Com a voz assim, claro que ela já vai estar mais envelhecida, mas não vai ter lesões. Ok? Pensa sempre nisso. O desenvolvimento da técnica. Ao compreender aonde a sua voz é colocada, então, particularmente, a técnica você já vai conseguir desenvolver. A técnica, ela vai ser sempre voltada para essa região. Ó, você canta assim, por que você está indo para aquele outro caminho? Não precisa. Fica sempre nesse caminho que você está fazendo. Tá? Então, tem que estar sempre com o olhar assim, aberto. E também tem um feedback de uma pessoa especializada, né? Um professor de canto. A gente está aqui o tempo inteiro. Temos as atividades para entregar, não é esperar chegar o último dia para fazer a entrega, mas sim já estudar e já começar a fazer o processo, porque o processo é esse. Vamos avaliar onde está machucando, às vezes está machucando a sua voz em certa região e você está fazendo errado, está fazendo muito esforço no lugar que não precisava, não está respirando aonde não devia. E quando está fazendo solo, também. Tivemos assim um trabalho imenso nesses últimos trabalhos com o solista. Eu peguei muito assim em cima do solista para que eles pudessem compreender que não é feito de qualquer maneira. Precisa ter cuidado com a própria voz, porque a saúde é valiosa. Saúde é valiosa. Então, se você cantar errado, vai prejudicar a sua saúde. Aí amanhã depois, se ficar sem fala, não adianta falar que foi o professor de canto que fez, porque não procurou o auxílio que precisava. Então, tem que estar sempre atento com isso. Pegou um repertório que está vendo que não dá para cantar? Vamos procurar meios para poder fazer com que esse repertório seja executado. Tá? E não deixar ele de lado porque não tem como cantar, mas achar meios para que você consiga reproduzir esse repertório. Tá bom? Enfim, chegamos à dinâmica em grupo. E nessa dinâmica de grupo, a primeira questão, quero que vocês reflitam com seus colegas qual música que faz chegar ao extremo da nota aguda e a música que faz o extremo da voz grave. Às vezes vocês acabam lembrando, né? O que é extremo para um não é para outro, então isso vai ser legal conversar. E daí depois vocês fazem um som aí para poder falar para a gente. E no 2, qual a música, quando a música não favorece a sua tonalidade? Eu sei que isso acontece com vocês. O que tem feito para conseguir executar? O que vocês têm feito? Eu vou cantar, fui chamado para cantar e a tonalidade não bateu, e aí?
que você fez? Durante a preparação de repertório, tem utilizado as técnicas aprendidas em aula? Você tem utilizado as técnicas? De todas as aulas, tá? Não é só de uma, não. De todas. Temos muita coisa aqui. Se não lembra, assista lá o vídeo que vocês vão recordar rapidamente. E por último, hoje você se ouvindo cantar. Que nota você daria para o seu desenvolvimento? De 0 a 5. Sejam verdadeiros. Tá? Quero que sejam verdadeiros. Ah, professora, eu me dou uma nota 5. Porque isso. Ah, professora, eu me dou uma nota 0. Que isso. Então, tudo é consequência dos seus atos. Tá? Então, pensa nisso. Se eu estudo com frequência, vou ter... Na verdade, é aquele ditado, né? Você colhe que se planta. Né? Se eu plantei coisa boa, aí reguei, cuidei, amanhã depois eu vou colher frutos bons. Se eu não fiz nada disso, não adianta chorar em cima do leite derramado. Tá? Então copia aí, tira um print da tela. Juliana, os grupos estão formados? Quando Quantos quiser. grupos você precisa? Somos em Acho que 14? estamos em 14? Pode 13 ser. pessoas? 2 só? Só Ou... 2? faça 2 só. Tá bom. Quanto tempo? Agora é 9 e 8. Pode ser 20. Tá. 20 minutos. Dá para eles conversar bastante. Peraí, beleza, então, só colocar o timer. É nóis. Pessoal, vocês já sabem, acho que melhor que eu, né? Aparece aí na tela para vocês irem para a sala, só aceitar o convite e ser feliz, tá bom? Até mais.
Mas se você quiser, pode. Sim. Ah, saiu.
Estamos recebendo o pessoal de volta. Bem-vindos, pessoal. Chega todo mundo de câmera fechada, vamos abrindo as câmeras. A gente aproveita e já faz a foto, né, Everton? Aproveita já. Fazer já. Prontinho, todo mundo de volta. Faltam 3 para abrir as câmeras, por favor, se estiverem por aí. Senão já vou fazer a foto. Beleza. 1, 2, 3 e... Prontinho, Everton, pode prosseguir aí com o pessoal e as reflexões. Bom, vamos lá. Precisa que a Juliana coloque ali? Ou não? Não precisa, né? Colocar as perguntas ali, vocês conseguem falar aí sozinhos. Tá? Então, vamos lá. O primeiro grupo. Abro as palavras. Primeiro grupo. Quem se habilita? Foi eleita. Quem estava com você, Benedito? Aparecida. Não, tem é a Fabiana que vai. Eu dava as perguntas aqui para eu ir acompanhando. A Fabiana. Muito bem. Então, na primeira pergunta, a gente refletiu, né, sobre as músicas que fazem a gente chegar mais nas notas agudas e nas graves, né? A gente escolheu como aguda o santo, que dependendo do santo, quando é mais litúrgico, a gente tinha mais uma certa dificuldade para alcançar. E a Nós Descei Divina Luz também, que é uma música que é muito cantada, né? E dependendo, a gente também identificou um pouco da dificuldade quando chegava nas notas muito agudas. E do grave, a gente identificou algumas melodias do Kyrie e também da consagração à Nossa Senhora também, quando o padre ou algumas outras pessoas puxam num tom muito grave, que a gente chega até um certo ponto que não consegue fazer, tem que parar e depois adequar e se encaixar. E na segunda, quando a música não favorece a tonalidade, aí a gente também faz a mesma coisa que o senhor sugeriu, pede para o músico, né, que está com a gente, o instrumentista, poder ajudar a gente a adequar melhor as notas, escolher uma nota que se adeque mais tanto para o grupo, quanto para quando a gente está sozinho, cantando solo. Alguém quer falar mais? Meninas? Então, vou passar para número 3. Do repertório, a gente colocou várias técnicas que a gente tem utilizado que percebemos que melhorou muito na nossa evolução. Como as técnicas de respiração, de amarrar a corda na cintura, que eu usei muito esses dias, e as meninas também que também têm usado bastante, para poder se adequar melhor na respiração, e também marcar mais as notas das músicas, e usar os vocalizes, como o vrr e o brrr, e também os exercícios com as vocais, que a gente colocou. E a nota que a gente dá na pergunta final, algumas pessoas deram o 0, mas a gente conversou que temos muita evolução, o 0 não é aceitável para a gente. Uma nota assim, que a gente encontrou de intermediário seria a nota 3, porque a gente está numa evolução, aos pouquinhos, com um pouquinho de dificuldade, às vezes volta um pouquinho, vai de novo, às vezes evolui um pouquinho mais, mas estamos estamos melhor a cada dia, assim como o Anderson falou, né, pra gente, aquela hora, que muda muito quando a gente assiste o primeiro vídeo da primeira aula e assiste as outras aulas de agora. Legal, parabéns ao grupo, né, as colocações, e com certeza todo mundo evoluiu, tá? Às vezes a gente não consegue enxergar isso em nós, mas eu digo que evoluiu bastante, né? Que nem tá tudo gravado,
Depois é só assistir as aulas que vocês vão perceber aí a evolução que deu em todas as canções iniciais, né, e as orações finais. O próximo grupo? São só dois grupos, então o próximo é o nosso? Foram só 2, né, Juliana? Você colocou? Isso, foram só 2. Acho que eu estava nesse segundo grupo. Na primeira pergunta, por exemplo, eu dei o exemplo daquela música Ave Maria de Lulu, que quando a gente abaixa o tom fica muito grave nas partes, quando a gente aumenta fica muito agudo. Então, às vezes pode ter alguma música que a gente pega nesse sentido, né? Não me veio à cabeça alguma música litúrgica. Mas, no geral, a gente tenta pegar músicas que não vá nos extremos, né? Não sei se mais alguém deu algum exemplo que eu me recorde, não. Número 2, como a gente não trabalha, muitas vezes, com divisão de vozes, então é alterar o tom mesmo, porque quando você tem naipes, né, como no coral, você se enquadra ali no naipe mais confortável, mas no nosso caso é tentar realmente adequar a tonalidade. Até compartilhamos uma situação que, às vezes, por exemplo, os hemiciclos do salmo são mais agudos. Então, tá muito agudo para mim, eu tento abaixar, mas aí no responso pode ficar muito grave para a assembleia. Então, a gente precisa analisar a música para verificar, conforme quem vai cantar, os dialogantes, né? Se vai ficar muito nos extremos ali para cada um. A 3. Minha filha tá chorando aqui, tá difícil. Então, teste. Outra pessoa do grupo pode falar? Alguém do grupo pode finalizar a fala? Fica difícil para ela agora. Vamos ver aqui. A 3 agora? Das técnicas já foi falado, né? Então, a 3, né? Pergunta 3. Durante a preparação do repertório, tem utilizado as técnicas. Nós tentamos, sim, utilizar as técnicas, né? Preparar a voz, os exercícios, ver postura, ver, né? Utilizar a voz lá e temos tentado, sim, usar as técnicas para ver se melhoramos. E eu falo assim que, às vezes, na própria música, a gente pode fazer o exercício, né? Se tem uma palavra lá que a gente tem dificuldade naquela nota daquela palavra, a gente pode treinar ali mesmo, que para mim faz efeito. Às vezes eu não consigo chegar numa nota lá e eu vou tentando até que chega, na própria letra da música. Seria isso? E daí a 4 agora? Hoje, você se ouvindo cantar, que nota você daria para seu desenvolvimento de 0 a 5? Então, no grupo, nós chegamos à conclusão assim, a média, né? A maioria de 3 a 4 ficaria numa nota 100, porque nós estamos em preparação, em estudo, cada vez melhor, como diz, né? Vocês dizem ali, mas estudando, nos preparando, e isso vai pelo resto da vida. Eu nunca vou estar pronta. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma... Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Alguém mais? Ou alguém do primeiro grupo também, se quiser falar, fazer mais alguma colocação. Eu era do primeiro grupo, né? Como eu falei para as meninas, até hoje, né? Quando a gente for fazer aqueles exercícios que eu não estou conseguindo, eu amarro a corda aqui e começo a fazer e começo a respirar, fazer aquele exercício também de ficar
Respirar e soltar os braços rápido, assim. Aquilo ali melhora muito. E a gente consegue fazer. Hoje eu já consigo fazer os exercícios sem amarrar a corda. Mas antes eu tinha que estar amarrada. Legal. É assim, é o início, né? No início, para compreender aonde vai, como que é, a gente precisa achar umas ferramentas para poder auxiliar. Então, e voltando lá no segundo grupo, lá, parabéns pela colocação de vocês. Essa última fala também foi interessante da Lucileide, na questão, assim, de quando tem uma parte difícil para ser cantada, um trecho, sinaliza só aquele trecho, trabalha só aquele pedacinho. Primeiro, para depois avançar. Não tem problema. Nossa, mas eu vou deixar as outras coisas de lado? Sim, é necessário, porque você está desenvolvendo aquela escuta. E a escutativa, ela precisa ter paciência. Ter paciência. O meu professor de violão, ele sempre falava assim, ó, sempre você marca os pontos de estudo. Quando você sinaliza aquele trecho lá que você está com mais dificuldade, então isso significa que é um ponto de estudo. Aquilo ali você vai precisar treinar mais, ter mais atenção. E isso é necessário. Então, como o Salmo, ele sempre tem, são versos curtos, alguns são versos longos, também faz, trecho por trecho. E também na questão de que, eu não consigo chegar na altura da nota. Então, precisamos rever as ferramentas que está sendo utilizado para você perceber o som. Porque da forma que você vai escutar o som, é a forma que você vai tentar reproduzir. Por exemplo, eu vou estudar o Salmo e eu coloco no celular para tocar. Só que o som do celular, ele não é um som apropriado para estudo. Você precisa ter uma outra ferramenta, que é um aparelho que amplifica esse som, para que você possa compreender as nuances que o Salmo está te dando, as referências. Tem agora, nesse tempo quaresmal, a gente está usando apenas um instrumento de fundo, onde a voz está sendo mais solada, onde a voz está sendo a fonte principal. Quando tem mais instrumentos, aí a gente precisa redobrar nossa atenção, porque tem mais coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, pensa sempre assim, quando eu for estudar, observa qual ferramenta que você está utilizando. Se é só o celular, então vamos mudar para uma aplicação maior, que hoje a gente tem a tecnologia, precisamos usar a nosso favor, coloca o som para tocar ali, sei lá, numa caixa de som ou na TV, aumenta esse som para poder compreender o que está sendo cantado, para que vocês possam reproduzir na certeza que, eu consegui chegar nessa nota, porque eu ouvi essa nota. Agora, eu não consegui chegar nessa nota porque eu não consegui ouvir essa nota. Parabéns a todos, que a evolução, vocês estão assim, eu estou muito feliz com a evolução de vocês. Assim, vocês estão de parabéns. O caminho é esse, é devagar, é fazer as entregas que precisa ser, que nem eu falo. Temos a data de período para entregar. Até o dia da entrega, pode mandar trabalhando as questões. Agora a gente vai arrumar a questão da colocação da voz, qual registro que você está usando, tá? Que isso é para todos vocês, tá? Bom, Juliana, tem alguma coisa a dizer? Alguém tem algo a falar? Pode levantar a mão. Fabiana? Não, na verdade é porque aqui tinha cortado, eu não escutei essa última parte que você falou. Só fiz o agradecimento. Mais uma dúvida em relação ao conteúdo? Ih, tá tudo certo. Posso, então, jogar 20 atividades para fazer? Continuou cortando, eu não
também não ouvi. Eu não entendi agora no final. O professor vai dar muitas tarefas para vocês, isso que ele disse. Eu vi que deu uma congelada aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem mais alguma coisa a falar? Ainda temos um tempinho ainda. Ô, Everton, eu só estou liberada depois do exame que eu vou fazer dia 20, lembra? Sim. Eu estava falando no grupo que eu mesmo, eu não me atentei para esse meu desenvolvimento, né? Então, domingo eu estava lá, e terminei de cantar o salmo, né? E as colegas que também cantam há muito tempo, que estão cantando com a gente, aí sempre que a gente chega a dizer, aí, prestou, o que foi? Teve erro? Não. Aí as duas colegas falaram assim, Bené, você está com uma voz diferente, você não está respirando melhor, né? Porque eu acho que eu vi esse meu erro, né? Antes de eu estar estudando aqui. A respiração não dava, eu cortava quase assim a última frase, assim, correndo, né? Como o professor já corrigiu aí para mim, eu quero dizer a frase assim rapidamente, como ele disse que a gente tem que ser pausadamente. E aí eu acredito que a gente vai continuar aí, né? E pegar a apostila aí dele que ele passou aí, estudar isso aí. E dentre desse exercício que você passou hoje, eu já tinha estudado várias técnicas dessas aqui, porque eu fazia parte de um coral lá da catedral, mas não foi muito à frente, porque não tinha voz de homem, só tinha mulher, e tinha algumas que eram um pouco desinteressadas. Então, o padre deu, né, uma trégua. Mas o que eu aprendi também, e o que você está passando, quer dizer, está me ajudando bastante. E eu agradeço demais, sempre eu lhe agradeço pela sua paciência que tem com a gente. Que bom. Tem mais uma ação para fazer para vocês. E vocês vão fazer o análise da atividade dos salmos que já foram produzidos. Playlist para vocês também. E, mediante aos estudos, a gente vai sempre conversando. Ele vai ter pontos específicos que eu vou querer saber de vocês, que vocês conseguiram compreender, o que vocês estão compreendendo, tá? O que já está colocando em prática. Então, isso vai ser um auxílio. E a gente vai rever o que já foi feito. Tá? Fazer um reestudo, tá bom? Mas isso eu vou colocar no privado durante a semana, eu vou enviar para todos certinho as orientações e a playlist para que vocês possam fazendo, ok? Agora dá para a gente tentar descobrir também esse outro lado, porque lá no coral eu fui classificada como que eu cantasse contralto. Só que eu fico pendendo por soprano, não sei por que eu acho que o contralto não é a minha voz, porque o contralto eu achava que forçava muito. E aqui e acolá, quando a gente estava ensaiando, que eram 3 vozes, aí ele dizia, vocês estão entrando lá no soprano. Então, acho que agora com essa aula de hoje aqui, eu acho que vai dar para eu descobrir, na verdade, qual é a minha voz.
Eu acho que a internet do Everton está ruim. Está congelando muito. Pessoal, quanto à tessitura, o professor Everton pode ajudar vocês a descobrir, né, se realmente É isso que foi eu estou percebendo, galera. interessante. Então, mais alguma coisa, Everton, para completar? Quer fazer a oração final? Não, a gente já pode fazer a oração final. É mais isso. A presença de todos, o Anderson também. Muito obrigado pela presença, pela ajuda. Tranquilo. Como o Everton está travando bastante, eu vou começar a oração inicial aqui, mas aí vocês já estão acostumados, aqueles que quiserem, abrem o microfone e cantam a estrofe que quiserem, tá bom? Até o final, aí nós nos despedimos em silêncio para o nosso merecido descanso. Tá? Vou começar então. Senhor, me escuta e responde, sou fraco e necessitado, me salva, sou teu amigo, teu servo em ti confiado. Tu és meu Deus, meu Deus, tem o dia todo te invoco, alegra meu coração, pra ti, Senhor, eu me volto. Tu és perdão e bondade, acolhe aos que te imploram. Atende agora esta prece, no meu sofrer me consola. Na angústia forte, pois tu respondes, Senhor, que Deus faria o que fazes, ninguém te iguala em amor. Os povos todos virão louvar a tua majestade. Tu fazes grandes prodígios, só tu és Deus de verdade. Me ensina o caminho certo para andar em tua verdade. Reúne meu coração, que siga a tua vontade. De coração agradeço, tão grande amor tens por mim. Tiraste-me do abismo, assim te louvo sem fim. Me dá tua força, Senhor, teu servo vem libertar, e aqueles que me odeiam, calados hão de ficar. Mas tu, Senhor, Mas tu, Senhor de ternura, paciente, cheio de amor, de mim tem pena, ó Deus, atento a teu servidor. Furiosos se levantaram, querendo me derrubar.
contigo não se incomodam, altivos querem matar. Ao Pai, Senhor, demos glória, a Jesus Cristo também, ao Espírito, Mãe de amor, Deus une santo, amém.